Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Ramos e quero compartilhar com você, então, aquilo que Deus tem feito na minha vida. Tenho então esse canal aqui no YouTube e tenho compartilhado um pouco da palavra de Deus. Durante os anos da minha vida, eu tenho experimentado o agir de Deus. Eu tenho visto um Deus real, verdadeiro, presente, então, na minha vida. Eu posso testemunhar para você que Deus de fato tem feito coisas maravilhosas. Deus, para mim, não é na verdade alguém distante ou um personagem da história criado pela imaginação humana ou apenas um personagem também da religião. Na verdade, Deus para mim tem sido tão presente. Eu não vou dizer tão real. Por quê? Dizer tão real parece não dizer tudo, mas eu vou dizer tão presente no meu dia a dia. Eu tenho, na verdade, experimentado Deus falar comigo. Deus mostrar, então, a respeito de mim mesmo. E aí eu gostaria de compartilhar com você algo que eu compartilhei, então, em uma outra rede social. Eu me recordo que eu estava numa vigília de oração. E nesta vigília de oração, nós começamos então a orar, a buscar a face de Deus. Recordo muito bem que ali, naquele momento, os jovens de 15 anos, adolescentes, 18 e um pouco mais, de 20 e poucos anos, começaram a ter uma consciência muito profunda do pecado. E aquelas pessoas começaram então a olhar para a Bíblia e elas começaram a olhar para suas próprias vidas, sendo pessoas jovens, adolescentes, e elas começaram a se enxergar extremamente pecadoras. E elas começavam a olhar para elas mesmas e olhar para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e elas então começavam a dizer: foi o meu pecado que levou o Senhor para a cruz, foi o meu pecado que levou Jesus à cruz. E aí nós lembramos então de Isaías capítulo 53, que verdadeiramente ele tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías escreve a sua profecia aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E o que acontece então? Naquela noite, o que aconteceu naquela noite? Aqueles jovens olharam para esta profecia e enxergaram Jesus na cruz. E eles entenderam que Jesus, na verdade, morreu na cruz por causa de nossos pecados. Recordo-me também que na outra semana nós estávamos de novo reunidos e orando e buscando a face de Deus. E ali estávamos num momento muito precioso, muito gracioso. Na semana anterior nós tínhamos confessado os nossos pecados. E então colocamos o nosso coração diante do Senhor. E esta outra semana nós estávamos lá, os jovens, e eu com eles. E nós estávamos então louvando, exaltando e orando e bendizendo o Senhor. E houve então uma manifestação maravilhosa de Deus naquele lugar. E nos envolveu de forma tremenda e maravilhosa. Alguns jovens ficaram até mesmo sentindo no físico, sabe, algo muito poderoso, que alguns não conseguiam, na verdade, se manterem firmes assim como eu estou agora aqui, por causa do impacto de algo tão poderoso, tão grandioso que se fez presente naquele momento de louvor e de oração. E então
em um momento veio a mim Jesus e ele disse: Paulo, eu sou Jesus Cristo de Nazaré. E ele começou a falar comigo. E ele disse então das coisas que nós passaríamos. E ele começou a dizer: tome muito cuidado. E ele disse para mim: Paulo, tome muito cuidado, o diabo está furioso. Na verdade, aquelas experiências de oração e aquele despertamento para a oração tinha deixado o diabo furioso. O Senhor sabia o que nós experimentaríamos dali para frente. Então, ele veio ao nosso encontro de uma forma diferente e ele falou comigo, disse: Paulo, sou eu, Jesus Cristo de Nazaré. E ele começou também a falar a respeito da minha vida e trazer respostas às minhas perguntas a respeito do que eu próprio vivia. Sabe, a partir daquele dia, e eu digo aquele dia foi um divisor de águas na minha vida, na minha história e também no meu servir a Deus. Me recordo que a partir daquele dia, coisas maravilhosas começaram a acontecer e nós tivemos a oportunidade, a alegria de ajudar tanta gente, principalmente na área da libertação e também orando para que o Senhor estivesse curando e restaurando tantas pessoas. E nós temos o privilégio de nos relacionarmos então com o Senhor. E eu digo a você, Deus é mais do que uma figura religiosa, é mais do que a objeto de estudo então da teologia. Claro que nós não estudamos diretamente Deus, mas a revelação de Deus, seja a revelação natural ou a revelação especial de Deus. Então o que eu quero dizer para você é que busque, na verdade, uma intimidade, um relacionamento, uma vida de obediência ao Senhor. E eu digo a você que nós podemos experimentar muito mais desse Deus tão grandioso, desse Deus que é transcendental e ao mesmo tempo imanente. Ao mesmo tempo que é transcendental, ele também emana então para nós. Não é à toa que Jesus também é o Emanuel, o Deus conosco. Em muitos lugares, por este mundo afora, pessoas têm experimentado o agir e a intervenção de Deus. Há experiências maravilhosas com o Senhor, como aconteceram com muitas pessoas que se voltaram para Jesus, então vivendo no mundo islâmico. Quero dizer para você, como vale a pena caminhar com Jesus Cristo. Você pode ter experiências maravilhosas com Ele. Eu entendo que a minha vida é estar neste mundo para poder, na verdade, expressar que Ele é real e Ele me demonstrou o quanto Ele é presente e Ele pode, de fato, conforme lá no passado, Ele fazia, então, se manifestando as suas teofanias e então se revelando aos seus servos. O Deus eterno continua a fazê-lo. Quando nós lembramos então da vinda do Espírito Santo no Pentecostes, nós lembramos de um fato histórico que aconteceu e não se repete mais. Porém, o Espírito Santo ainda está na face da terra e ele vai revelando a Jesus. Então, o que aconteceu no Pentecoste é um ato, na verdade, que aconteceu e ele vai se desenvolvendo, vai se revelando, então, na história. O Deus eterno quer, de fato, ter uma intimidade maior e mais profunda
conosco. Lembro-me de C.S. Lewis, quando estava na sua biblioteca, olhando os seus livros, e de repente ele disse: Deus existe. E ele começou então uma caminhada com o Senhor Jesus Cristo. E eu digo a você, você também pode viver uma caminhada com Jesus. E você pode, na verdade, viver experiências maravilhosas com Ele. Eu quero depois compartilhar com você mais algumas experiências. Eu quero também compartilhar com você que é possível, como nós devemos viver uma vida de modo que a gente tenha mais intimidade com o Senhor nosso Deus. Um abraço para você e eu quero pedir a você, se inscreva no nosso canal, acione o sininho e nos dê a oportunidade de poder estar comunicando mais da palavra de Deus e das experiências com Jesus até você e chegando ao seu coração. Um abraço e se você puder, compartilhe este vídeo então para os seus amigos. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus, nosso Senhor.